Está entrando no ar o programa Obras de Pedro de Camargo. Produção e apresentação Moisés Santos. Caríssimos ouvintes da Rádio Rio de Janeiro, eu sou Moisés Santos e esse é o programa Obras de Pedro de Camargo. Aqui você estuda conosco, meu caro ouvinte, o Evangelho de Nosso Senhor Jesus. E eu desejo, meu caro ouvinte, que Jesus abençoe a sua vida, que leve até o seu coração muita luz e paz, muita força e coragem para cumprirmos os nossos recursos naturais, educativos e pedagógicos estabelecidos pela justiça divina em favor de todos nós. E que Jesus também abençoe o seu lar, abençoe a todos aqueles com quem você convive, onde quer que você se encontre, meu caro ouvinte. Que Jesus esteja contigo e conosco hoje e sempre. E mantendo essa conexão com o Mestre, vamos continuar estudando a obra Nas Pegadas do Mestre. O autor é Pedro de Camargo, a editora da Federação Espírita Brasileira. Hoje vamos estudar o capítulo O Filho de Deus. Por que se dizia Jesus? Questiona Pedro de Camargo. Ora, filho do homem, ora, filho de Deus. Se ele era filho do homem, como podia ser filho de Deus? E se era filho de Deus, como podia ser filho do homem? Então, meu caro ouvinte, nós vamos encontrar no Novo Testamento diversas passagens em que Jesus se apresenta como filho do homem e também se apresenta em outras passagens como filho de Deus. E Pedro de Camargo diz que há sabedoria nesta expressão do Senhor, como aliás em todas as palavras que proferiu. Então é isso que nós temos que buscar no Evangelho. Esse sentido maior de ensino, de libertação, de qualidade de vida, vida de espírito, de abundância de paz, de luz, de amor, de coragem e de fortalecimento. Ele era filho do homem, porque a criação é uma só. Obedece à mesma ordem, à mesma lei com relação a todos os seres criados. Então todos nós somos criaturas de Deus. Foi Deus que nos deu a vida. E esse recurso pertence a um estado natural da equivalência das leis naturais, das leis divinas. Não há privilégios. Não há distinção, todos partimos do mesmo ponto e alcançaremos o mesmo objetivo, o da perfeição relativa. Unidade de programa, unidade de gênese, continua Pedro de Camargo, unidade de destino. Jesus, portanto, em tal sentido, é o Filho do homem e é o Filho de Deus. Porque desde que o Pai o sagrou como diretor espiritual deste orbe, só que nós temos uma afirmação muito importante. Não foi apenas Emmanuel que afirmou que Jesus é o guia espiritual, é o governador espiritual da Terra. Mas Pedro de Camargo também está dizendo que ele é o diretor espiritual deste orbe. Ou seja, Jesus conhece a cada um dos espíritos vinculados ao orbe terrestre. Conhece a cada um de nós, meu caro ouvinte, encarnados e desencarnados. Todos nós. A cuja fundação presidiu. Ou seja, engenheiro celestial organizou a formação do orbe terrestre, que é calculado pela ciência com a idade de mais de 4 bilhões e meio de anos. Então essa é a idade do Espírito de Jesus, desde que ele já era Espírito puro. Então
ele é um espírito muito, muito antigo, muito maior, um irmão já desenvolvido na luz, na pureza espiritual, e nos governa a todos, e nos ofereceu todos os ensinamentos e recursos para encontrarmos um sentido para viver. É uma fonte inesgotável de luz e amor. Nela colaborando, ou seja, na terra colaborando, de há muito havia ele conquistado o reino dos céus. Foi o que ele fez e deseja ensinar a todos nós. Ensinar a conquista do reino dos céus, ou o reino de Deus, dentro dos nossos corações. De há muito se achava integralizado na vida eterna, na imortalidade. A vida eterna não é um tempo, meu caro ouvinte, é o viver o hoje. E a imortalidade, sim, é um tempo sem fim. Não existe morte para o espírito. Daí o seu dizer: vós sois de cá, de baixo, e eu sou lá de cima. Vamos buscar as diretrizes libertadoras na doutrina espírita. Diretrizes libertadoras. O Livro dos Espíritos, em sua parte terceira, das leis morais, Kardec fez a pergunta número 625. Qual o tipo mais perfeito que Deus tem oferecido ao homem para lhe servir de guia e modelo? Resposta dos Espíritos Superiores: Jesus. Comentário de Allan Kardec. Para o homem, Jesus constitui o tipo da perfeição moral a que a humanidade pode aspirar na Terra. Deus nos oferece como o mais perfeito modelo, e a doutrina que ensinou é a expressão mais pura da lei do Senhor. Porque, sendo ele o mais puro de quantos têm aparecido na terra, o Espírito Divino o animava. Quanto aos que, pretendendo instruir o homem na lei de Deus, o têm transviado, ensinando-lhes falsos princípios, isso aconteceu por haverem deixado que os dominassem sentimentos demasiado terrenos e por terem confundido as leis que regulam as condições da vida da alma com as que regem a vida do corpo. Muitos são apresentados como leis divinas, simples leis humanas, estatuídas para servir às paixões e dominar os homens. E a questão 626. Só por Jesus foram reveladas as leis divinas e naturais? Antes do seu aparecimento, o conhecimento dessas leis, só por intuição os homens o tiveram? Resposta da espiritualidade superior. Já não dissemos que elas estão escritas por toda parte? Desde os séculos mais longínquos, todos os que meditaram sobre a sabedoria hão podido compreendê-las e ensiná-las. Pelos ensinos, mesmo incompletos, que espalharam, prepararam o terreno para receber a semente. Estando as leis divinas escritas no livro da natureza, possível foi ao homem conhecê-las, logo que as quis procurar. Por isso é que os preceitos que consagram foram, desde todos os tempos, proclamados pelos homens de bem. E também por isso é que elementos delas se encontram, se bem que incompletos ou adulterados pela ignorância, na doutrina moral de todos os povos saídos da barbárie. E, meu caro ouvinte, com relação aos dizeres, vós sois cá de baixo e eu sou lá de cima, a questão 969 do Livro dos Espíritos esclarece. Perguntou Kardec: que se deve entender quando é dito que os espíritos puros se acham reunidos no seio de Deus e ocupados em lhe entoar louvores? É uma alegoria indicativa
da inteligência que eles têm das perfeições de Deus, porque o veem e compreendem, mas que muito, como outras, não se deve tomar ao pé da letra. Tudo em a natureza, desde o grão de areia, canta. Isto é, proclama o poder, a sabedoria e a bondade de Deus. Não creiais, todavia, que os espíritos bem-aventurados estejam em contemplação por toda a eternidade. Seria uma bem-aventurança estúpida e monótona. Fora, além disso, a felicidade do egoísta, porquanto a existência deles seria uma inutilidade sem termo. Estão isentos das tribulações da vida corpórea, já é um gozo. Depois, como dissemos, conhecem e sabem todas as coisas. Dão útil emprego à inteligência que adquiriram, auxiliando os progressos dos outros espíritos. Essa a sua ocupação, que ao mesmo tempo é um gozo. E Pedro de Camargo continua dizendo: Jesus não é Deus, como pretendem os credos dogmáticos, nem tampouco é homem no sentido vulgar, como querem as vãs filosofias negativistas. Entre o homem e Deus medeia um abismo, onde a vida palpita em seus mais belos esplendores. Vamos retirar este véu? Retirando o véu. Da obra de Kardec A Gênese, o capítulo 15, Os Milagres do Evangelho, o item 2. Sem nada prejulgar sobre a natureza do Cristo, que não entra no quadro desta obra examinar, não o considerando por hipótese, senão como um espírito superior, não se pode impedir de reconhecer nele um dos de ordem a mais elevada e que é colocado por suas virtudes bem acima da humanidade terrestre. Pelos imensos resultados que tem produzido, sua encarnação neste mundo só poderia ser de uma de suas missões, que só dão confiadas aos mensageiros diretos da divindade para cumprimento de seus desígnios. Supõe-se que ele mesmo não fosse Deus, mas um enviado de Deus para transmitir sua palavra. Ele seria mais que um profeta, porque seria o Messias divino. Então, meu caro ouvinte, Jesus é filho do homem e de Deus, e não o Criador. É a nossa referência com quem jamais nos decepcionaremos. Vamos continuar estudando o capítulo Filho de Deus já no próximo bloco. Participe do programa Obras de Pedro de Camargo enviando sua mensagem, dúvida ou sugestão pelo e-mail opg@radioriodejaneiro.am.br ou pelo WhatsApp da Rádio Rio de Janeiro 984867633 aos cuidados de Moisés Santos. Voltamos a apresentar o programa Obras de Pedro de Camargo. Produção e apresentação Moisés Santos. Caríssimos ouvintes da Rádio Rio de Janeiro, voltamos agora para o segundo bloco do nosso programa de hoje, em que estamos abordando o capítulo O Filho de Deus. Na obra Nas Pegadas do Mestre, o autor é Pedro de Camargo, a editora da Federação Espírita Brasileira. Ainda considerando a obra A Gênese, em seu capítulo 15, Os Milagres segundo o Espiritismo, o item 66 Kardec vai adicionar: aos fatos materiais, vem-se a juntar considerações morais todo-poderosas. Se Jesus tivesse estado durante a sua vida nas condições dos seres fluídicos, não teria experimentado nem a dor, nem nenhuma necessidade do corpo. Supor que ele o fosse assim é tirar-lhe todo o mérito da vida de privação e de sofrimentos,
que ele escolhera como exemplo de resignação. Se tudo nele fosse apenas aparência, todos os atos de sua vida, o anúncio reiterado de sua morte, a cena dolorosa do Jardim das Oliveiras, sua prece a Deus de afastar o cálice de seus lábios, sua paixão, sua agonia, tudo até seu último brado no momento de render o espírito, teria sido apenas um vão simulacro por dar o troco sobre sua natureza e fazer crer no sacrifício ilusório de sua vida. Uma comédia indigna de um simples, honesto homem, com mais forte razão de um ser assim superior. Em uma palavra, ele teria abusado da boa-fé de seus contemporâneos e da posteridade. Tais são as considerações lógicas desse sistema, consequências que não são admissíveis, porque é abatê-lo moralmente em vez de elevá-lo. E Pedro de Camargo continua dizendo: Jesus, pois, teve, como todo mundo, um corpo carnal e um corpo fluídico, quando aparece para Maria de Magdala, quando aparece materializado para os discípulos, o que atestam os fenômenos materiais e os fenômenos físicos que marcam a sua vida. Se aquém da humanidade pululam os seres inferiores, debaixo de formas incontáveis, além da humanidade, ostentam-se os seres superiores sob infinitos aspectos. Aquém e além da terra, verifica-se o mesmo fenômeno, a vida em seu movimento ascensional e triunfante. Vamos elucidar estes conceitos. Elucidando conceitos. O Livro dos Espíritos, Escala Espírita, questão número 100. Observações preliminares. A classificação dos espíritos se baseia no grau de adiantamento deles, nas qualidades que já adquiriram e nas imperfeições de que ainda terão de despojar-se. Esta classificação, aliás, nada tem de absoluta. Apenas no seu conjunto, cada categoria apresenta caráter definido. De um grau a outro, a transição é insensível, e nos limites extremos, os matizes se apagam. Como nos reinos da natureza, como nas cores do arco-íris, ou também como nos diferentes períodos da vida do homem. Podem, pois, formar-se maior ou menor número de classes, conforme o ponto de vista de onde se considere a questão. Dá-se aqui o que se dá com todos os sistemas de classificação científica, que podem ser mais ou menos completos, mais ou menos racionais, mais ou menos cômodos para a inteligência. Sejam, porém, quais forem, em nada alteram as bases da ciência. Assim é natural que, inquiridos sobre este ponto, hajam os espíritos divergido quanto ao número das categorias, sem que isto tenha valor algum. Entretanto, não faltou quem se agarrasse a esta contradição aparente, sem refletir que os espíritos nenhuma importância ligam ao que é puramente convencional. Para eles, o pensamento é tudo. Deixam-nos a nós a forma, a escolha dos termos, as classificações de uma palavra, os sistemas. Façamos ainda uma consideração que se não deve jamais perder de vista, a de que entre os espíritos, do mesmo modo que entre os homens, há os muito ignorantes, de maneira que nunca serão demais as cautelas que se tomem contra a tendência a crer que, por serem espíritos, todos devam saber tudo. Qualquer classificação exige método, análise e conhecimento aprofundado do assunto. Ora, no mundo dos espíritos, os que possuem limitados conhecimentos são, como neste mundo, os ignorantes, os inaptos a apreender uma síntese, a formular um sistema. Só muito imperfeitamente percebe ou compreende uma classificação qualquer. Considero da primeira categoria
todos os espíritos que lhes são superiores, por não poderem apreciar as gradações de saber, de capacidade e de moralidade que os distinguem. Como sucede entre nós, há um homem rude com relação aos civilizados. Mesmo os que sejam capazes de tal apreciação podem mostrar-se divergentes quanto às particularidades, conformemente aos pontos de vista em que se achem, sobretudo se se trata de uma divisão que nenhum cunho absoluto apresente. Os espíritos em geral admitem 3 categorias principais, ou 3 grandes divisões. Na última, o que fica na parte inferior da escala, estão os espíritos imperfeitos, caracterizados pela predominância da matéria sobre o espírito e pela propensão para o mal. Os da segunda se caracterizam pela predominância do espírito sobre a matéria e pelo desejo do bem, são os bons espíritos. A primeira, finalmente, compreende os espíritos puros, os que atingiram o grau supremo da perfeição. Então, meu caro ouvinte, essa frase de Pedro de Camargo, a vida em seu movimento ascensional e triunfante, é o que ocorre no mecanismo de crescimento, de evolução, ao qual todos nós, espíritos, estamos conectados pela lei natural da justiça divina, do aprimoramento, da condição favorável do crescimento da moralidade, do aperfeiçoamento, da evolução, da maturidade espiritual. Todos podemos realizar esse crescimento esforçando-se no trabalho do bem. E Pedro de Camargo vai concluir dizendo: os extremos da simbólica escada de Jacó, por onde desciam e subiam anjos, ele se refere ao sonho de Jacó, perdem-se de um lado no infinitamente pequeno e do outro lado no infinitamente grande. O que significa o microcosmo e o macrocosmo revelam Deus. O microcosmo é o que está aquém da nossa visão, não conseguimos enxergar, de tão pequeno que é. E o macrocosmo é o que está muito além, muito grande, também fora do campo da nossa visão. Portanto, extremos mostrando a nossa pequenez, a nossa limitação enquanto estamos na caminhada, na condição de espíritos enfermos, necessitados de luz, com Jesus sendo nosso médico. E chegou o momento, meu caro ouvinte, de você receber a mensagem do Mestre. Mensagem do Mestre. Disse-lhes, pois, Jesus outra vez: eu retiro-me, e buscar-me-eis, e morrereis no vosso pecado. Para onde eu vou, não podeis vós vir. Diziam, pois, os judeus: porventura quererá matar-se a si mesmo? Pois diz: para onde eu vou, não podeis vir? E dizia-lhes: vós sois de baixo, eu sou de cima. Vós sois deste mundo, eu não sou deste mundo. Por isso vos disse que morrereis em vossos pecados, porque se não credes que eu sou, morrereis em vossos pecados. Disseram-lhe, pois: quem és tu? Jesus lhes disse: isso mesmo que já desde o princípio vos disse. Muito tenho que dizer e julgar de vós, mas aquele que me enviou é verdadeiro, e o que dele tenho ouvido, isso falo ao mundo. Mas não entenderam o que eles lhe falavam do Pai Celestial. Disse-lhe, pois, Jesus: quando levantardes o Filho do Homem, então conhecereis quem eu sou, e que nada faço por mim mesmo, mas estas coisas falo como meu Pai me ensinou. E aquele que me enviou está comigo. O Pai não me tem deixado só, porque eu faço sempre o que lhe agrada. Dizendo ele essas coisas, muitos creram nele. Jesus dizia, pois, aos judeus que criam nele: se vós permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará.
Evangelho de Jesus segundo João, capítulo 8, versículos 21 a 32. Meu caro ouvinte, vamos permanecer conectados com os estudos, com os ensinos de Jesus, porque só assim vamos conhecer a verdade e ela nos libertará de todo mal. Que a paz de Jesus, o amor de Jesus, esteja contigo hoje e sempre. Um grande abraço e até o próximo programa. Você ouviu o programa Obras de Pedro de Camargo. Produção e apresentação Moisés Santos.